meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E hoje nós trouxemos um tema que é muito interessante, que é a proibição de evocar os mortos. Essa proibição, inclusive, foi feita por Moisés e está no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 11 e 12. Mas, como é que nós espíritas, que fazemos contatos com os espíritos nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, encaramos essa proibição? É interessante que, quando nós olhamos o aspecto das religiões todas, de um modo geral, nós vemos que várias religiões admitem, por exemplo, que o demônio possa vir atormentar uma pessoa, atormentar uma casa, atormentar um lugar, mas não admite que o espírito do bem possa vir. Por que não? Porque o mal pode e o do bem não pode. Algumas religiões, inclusive, invocam santos, pessoas que eles consideram santificadas. E o santo pode vir. Por que uma pessoa comum não pode? Inclusive, existe um braço, uma facção do catolicismo chamado dos carismáticos, que eles evocam o Espírito Santo, inclusive com médios que dizem receber o Espírito Santo. Por que que um espírito pode e outra pessoa não pode? Então, são incongruências que acontecem. Na verdade, o Evangelho de Jesus nada diz a respeito disso, de evocar ou não os mortos. O Espiritismo acha que a presença de um espírito, de um morto, numa reunião, enriquece essa reunião porque nos traz informações que vão nos ajudar a progredir. E isso foi, assim, muito explorado por todo mundo durante todas as eras. No Egito, por exemplo, os faraós evocavam os espíritos para orientá-los com relação à política. O que ele deve fazer, o que ele deve construir, como é que ele deve, com quem que ele tinha que guerrear, como que ele tinha que guerrear. Então, são conceitos que se nós pegarmos a história, nós vamos ver a presença do Espírito em toda a história, em toda ela. Há alguns conceitos para nós espíritas evocar. Para que nós evocamos? Primeiro, para nos instruirmos. Foi através da evocação que Allan Kardec codificou a doutrina. Eu já expliquei aqui uma vez que Allan Kardec fazia perguntas para 5 meninas médiums psicógrafas. Ele fazia uma pergunta e distribuía a mesma pergunta para 5. E uma não sabia da existência da outra, porque moravam até em cidades diferentes. Os espíritos evocados por Kardec respondiam essas perguntas. Kardec recolhia as respostas, comparava-as e publicava aquelas perguntas que coincidiam, que ele viam que a resposta era a mesma para todas as crianças, as meninas médiuns que elas tinham respondido. Outro motivo que nós evocamos os espíritos nas sessões mediúnicas é para fazer caridade. No plano espiritual,
tem espíritos que estão em sofrimento. Tem espíritos que precisam orientação e que pedem essa orientação. Então, às vezes, eles vêm para a casa espírita exatamente para conversar com o pessoal da mesa mediúnica, para dialogar e para receber a orientação. Não somente dar, receber, e muitos mesmos, vêm em sofrimento, chegam chorando, chegam queixando que está no inferno e tal. E nós, espíritas, aproveitamos essas oportunidades para evangelizar esse espírito, para que ele conheça Jesus, para que com isso ele receba alívio do sofrimento que ele está tendo do outro lado. Então, é uma caridade. E tem outra coisa também. Às vezes nós recebemos a visita de parentes. Nós colocamos a mesa mediúnica à disposição de parentes. Vem cá, quem não gosta de ser lembrado? Mesmo depois de morto, nós gostaríamos de sermos lembrados pelos parentes, pelos amigos, das pessoas que nos queiram bem. Então, quando um espírito parente chega para conversar conosco, é uma alegria para ele e uma alegria para nós. É como se chegasse de uma viagem. Então, nós espíritas realmente comunicamos com os espíritos, evocamos às vezes os espíritos, mas com uma finalidade didática, com uma finalidade de caridade e com a finalidade de afeto também. Então, não se pode, nós, espíritas, dizer que é proibido isso. Ora, vamos raciocinar um pouco. Tem igrejas que colocam a lei mosaica, que é do Antigo Testamento, e o Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10, 11 e 12, onde Moisés proíbe evocar os mortos. Eles estão colocando essa lei mosaica acima dos evangelhos, que não diz nada a respeito. Ora, nós achamos que os evangelhos veio exatamente substituir essas leis antigas, que o judaísmo ainda adota, o judaísmo. E a religião judia é uma das religiões que menos faz oposição ao espiritismo. Você nunca vai ver um judeu falar do espiritismo, que está errado, que é isso, que não deve. Ele não, ele segue o Torá, a religião dele, sem se importar com as outras religiões. Então, meus amigos, então é preciso a gente saber disso. Nós vamos falando ainda sobre esse assunto. Vamos só chamar os nossos comerciais e vamos passar para o outro bloco para continuar falando sobre a evocação dos mortos.